Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai tratar aqui sobre alguns mitos da imigração, algumas mentiras para adquirir o Green Card. Por exemplo, se você for atropelado por um cidadão americano se envolver num acidente em território americano, você consegue tirar o seu Green Card? Será que isso é verdade? Já vamos começar respondendo que não. Um dos maiores mitos, uma das maiores mentiras de quem está em busca de uma elegibilidade para o seu Green Card é que se envolver em um acidente, seja de trânsito ou coisa que o valha, com um cidadão americano dá Green Card. Isso não procede porque para você conseguir um Green Card com esses fatos, seja no acidente de trânsito, seja no acidente de trabalho, seja no parque que a pessoa está visitando nos Estados Unidos e o responsável por aquilo é um cidadão americano, esse fato tem que constituir crime. Se for um fato doloso que constitui crime, aí sim se tem a possibilidade de pleitear o que se chama visto U, que é um visto que qualifica o imigrante que foi vítima de um crime cometido por um cidadão americano a fazer esse pedido de Green Card. Esse é um dos requisitos desse tipo de visto. Dentre esses outros requisitos, a pessoa, além de ter sido vítima de um crime cometido por cidadão americano, ela também tem que cooperar com as investigações, tem que existir um processo da polícia responsável por levar em frente a investigação daquele crime. A pessoa sendo vítima, cooperando com as investigações e aquele crime se qualificar dentro dos crimes que se pode utilizar para aplicar um visto U, aí a gente pode começar a pensar em estratégias para aplicar para esse visto. Por exemplo, o simples fato de você se desentender e ser ameaçado por um cidadão americano não vai fazer com que você possa aplicar por um visto U. Mas se você sofreu uma lesão corporal grave em decorrência de uma discussão com um cidadão americano, se você for atropelado, como a gente disse há pouco tempo, por um cidadão americano intencionalmente, ou seja, ele teve a intenção, ele teve o dolo de te atropelar e te machucar, aí a gente pode sim pensar na aplicação de um visto U. Mas qualquer outra coisa que não diga respeito àquilo que a imigração taxa como crimes que te qualificam para esse visto, não consegue aplicar para o visto U. E o mero fato da pessoa estar participando de uma investigação criminal, operando com as autoridades, é outro mito da imigração também. Esse é somente um dos requisitos para o próprio visto U, cooperar com a investigação criminal. Então, nem sofrer um acidente provocado por um cidadão americano e nem simples e exclusivamente cooperar com as autoridades para a investigação daquele crime vai tornar o imigrante elegível para aplicar para qualquer tipo de visto em território americano. Outro mito muito importante de se tratar a respeito de processo imigratório que, vamos dizer, virou moda hoje em dia é a questão de aplicar para asilo, se manter nos Estados Unidos e ganhar tempo em território americano através disso. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum a aplicação de asilo para pessoa que não tem nenhum tipo de elegibilidade, quer se manter nos Estados Unidos. E a grande mentira por trás disso é que a aplicação desse processo vai garantir o seu status para você continuar permanecendo com o status em território americano. Isso é uma grande mentira, pois ter um processo de asilo frente ao USCIS não vai te garantir nenhum tipo de status para que você se consiga manter nos Estados Unidos. Esse tempo de processo pendente é tempo fora de status, é tempo de permanência autorizada nos Estados Unidos e nada além disso. O famoso limbo, em que quase todo imigrante que está aguardando o processo em território americano tem que esperar o resultado do seu processo, ele não te dá nenhum tipo de status a não ser a permanência autorizada. Então, pegar um EB3, EB2NW ou qualquer tipo de Green Card que você precisa aguardar alguma etapa dentro do território americano e este aguardar é um processo de asilo que não tem base, que não houve uma perseguição, que não tem uma ameaça no seu país de origem, é uma grande mentira dentro do processo imigratório. Além disso, o asilo para brasileiros não é impossível, porém, vários fatores tornam esse processo muito complexo, como, por exemplo, o Brasil ser um país de dimensões continentais. Um dos requisitos do asilo é porque a pessoa tentou se refugiar dentro do seu próprio país daquele que o ameaçava e mesmo assim não foi possível. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa morava no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ela tentou se mudar para Manaus, no outro extremo do Brasil. Mesmo assim, a perseguição não cessou, ela continuou sendo ameaçada no Brasil, independentemente de quem seja essa pessoa que esteja ameaçando ela, não conseguiu se mudando de um lado para o outro do país parar de ser perseguida. Isso é um documento, é uma evidência que a imigração vai querer ver dentro do processo. Mas como o Brasil é um país de dimensões continentais, tem que demonstrar que essa mudança tão significativa na localização da pessoa não foi capaz de encerrar com a perseguição.
Uma consequência de fazer o pedido de asilo nos Estados Unidos e esse pedido não ter base nem elegibilidade é ter esse processo negado. O processo negado vai ensejar um procedimento da Corte de Imigração e uma consequência disso é ser deportado. Falando em Corte de Imigração, outro mito se faz também a respeito de processos dentro da Corte. Um boato muito comum é que ter filho nos Estados Unidos, estar aqui há mais de 10 anos, ter base familiar dentro dos Estados Unidos, vai garantir com que essa pessoa jamais seja deportada ou que essa pessoa tenha algum tipo de elegibilidade para solicitar um green card. O que também não procede, é outra mentira. Só ter base familiar nos Estados Unidos não é suficiente para você fazer nenhum tipo de pleito. A não ser que algum membro da sua família seja cidadão americano, aí sim é possível pensar em um processo de immediate relative, fazer a sua petição com base familiar. Porém, você veio com a sua família do Brasil, vocês moraram aqui por 30 anos. Isso não vai garantir sucesso em nenhum pleito imigratório, muito pelo contrário. A imigração pode, inclusive, não ver isso com bons olhos, que você trouxe sua família inteira e todos estão fora de status a partir daquele momento. Existem sim procedimentos dentro da Corte de Imigração, precedentes da Justiça Federal Americana, do Departamento de Estado, que garantem a união da base familiar. Porém, essa união depende também do prejuízo ao cidadão americano, da quebra do laço familiar com um cidadão americano, mas mesmo assim, nada garante o sucesso desse pleito. Existem precedentes com casos, infelizmente, bem tristes, bem revoltantes, que a imigração não garante a permanência daquele indivíduo, daquela família dentro dos Estados Unidos, mesmo com a base e unidade familiar sendo quebrada naquele momento com a deportação da família ou só de alguns membros daquela família. Então, o fato de ter vindo e ficado com a família nos Estados Unidos não garante de forma alguma a elegibilidade ou a permanência autorizada dentro dos Estados Unidos. Existe um procedimento muito comum para a pessoa que acabou de chegar nos Estados Unidos, de alguma forma está procurando passar mais tempo em território americano, fazer a mudança do seu status de turista para algum outro, e dentro desse procedimento a gente tem a extensão do visto de turista. Um boato dentro desse procedimento frente à imigração é que isso vai alertar de alguma forma algum agente, algum oficial ou algum office da imigração a respeito da intenção daquela pessoa de permanecer nos Estados Unidos e fazer algum outro procedimento depois disso. O que também é uma mentira e um mito. Por quê? A intenção desse tipo de procedimento e o protocolo desse tipo de formulário, que é o I-539, protocolado para a USCIS, é comprovar que a pessoa naquele momento tem única e exclusivamente a intenção de estar turistando em território americano. Uma vez que eles comprovam isso, eles não entendem mais, ou nunca entenderam na realidade, que aquela pessoa tem a intenção de migrar, e sim de continuar turistando nos Estados Unidos, ou pedindo uma mudança para estudante, que ela tenha a intenção de estudar nos Estados Unidos. Eles não vão, a não ser que o imigrante, naquele momento ainda não imigrante, dê motivos para a imigração investigar o caso dele e reabrir o caso, não vão voltar atrás, avaliar o protocolo de uma extensão ou mudança para estudante e mudar a ideia deles em relação a isso. Existe sim a possibilidade de que aquela pessoa que fez um pedido de extensão de turista, começou a trabalhar sem autorização de trabalho, publicou nas suas redes sociais, abriu empresa nos Estados Unidos e não seguiu o que se deve respeitar dentro desses fatos todos, ter uma investigação a respeito daquele processo que já foi inclusive aprovado. E a imigração pode reabrir aquele caso e acabar prejudicando algum outro tipo de pedido, mas ter único e exclusivamente o protocolo de uma extensão, de uma mudança ou coisa que o valha aprovado pela imigração, ou só ter feito o protocolo, não necessariamente vai prejudicar algum tipo de pedido futuro. Também existem mitos e mentiras a respeito do EB2NW, um visto que está sendo muito utilizado para chegar ao green card através de trabalho. Muitas pessoas pensam que a elegibilidade se dá apenas através do que se chama graduação avançada. Eu preciso ter um diploma para conseguir aplicar para um EB2NW. Mas isso também é uma mentira. Existe elegibilidade para o EB2NW através das habilidades excepcionais. São 7 critérios que, se no mínimo 3 deles forem considerados pela imigração, há sim a possibilidade de aplicar para um EB2NW por habilidades excepcionais. Inclusive, aquela pessoa que nunca fez um bacharelado, um mestrado, um doutorado, mas tem uma excelente carreira dentro da área dela, tem um curso tecnólogo, é um grande empreendedor que nunca fez um curso superior, tem muita chance de conseguir um green card por EB2NW através das habilidades excepcionais. Às vezes tem casos muito mais fortes.
sem nenhum tipo de graduação do que aquela pessoa que tem algum tipo de graduação que vai se qualificar para o Advanced Degree dentro do EB2NW. Então, é sim possível pleitear um visto sem ter mestrado, bacharelado, doutorado ou qualquer tipo de graduação que seja, desde que analisados os pontos se conclua que existem habilidades excepcionais. Outra mentira dentro de um processo por trabalho, dentro de um I-140, de um Employment Based Visa, é a respeito do EB1. O EB1 é um visto por habilidades extraordinárias. Normalmente, as pessoas que buscam esse tipo de visto são artistas, grandes pesquisadores e profissionais super reconhecidos dentro da área. O mito a respeito disso é somente quem ganhou um Oscar, somente quem conseguiu um Grammy vai ser elegível ao EB1? Não. EB1 muitas vezes se usam de exemplos grandes profissionais que conquistaram esse visto. Se o aplicante preenche 3 de 10 requisitos das habilidades extraordinárias, já existe elegibilidade para buscar um EB1. EB1 é o visto de trabalho de primeira preferência. Não existe fila no Visability e é um visto que tem muito menos discricionariedade por parte do agente da imigração de com o EB2NW. Então o aplicante não precisa ter ganho um Oscar, ter ganho um Grammy, ter sido um profissional que conseguiu uma conquista super complexa dentro da profissão dele para ser elegível a um EB1. Ele precisa sim cumprir requisitos que não são fáceis, não são preenchidos normalmente por qualquer profissional da área, mas a pessoa não precisa chegar ao nível de um Oscar, por exemplo. O aplicante não precisa ter ganho um campeonato brasileiro de futebol para ser um atleta que vai conseguir um visto através do EB1, um green card através desse tipo de processo. Com uma análise boa dos 10 requisitos, preenchimento de 3, podemos sim pensar em estratégias para o EB1. Então, é um mito e uma mentira também o fato de que a pessoa precisa ter um Oscar, um Grammy ou ter ganho melhor atleta do mundo da sua modalidade para conseguir aplicar para um EB1. Obrigado, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você ouvir alguma mentira, algum boato ou tem alguma dúvida em cima de alguma mentira e algum boato, procure o Lopes Law, compartilhe o nosso vídeo com essa pessoa. A gente vai trazer qualquer tipo de esclarecimento para o seu caso e procurar a melhor opção para você atrás do seu green card. Até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.